Paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais um comentário bíblico da lição desse segundo trimestre, da lição de número 9. Estamos estudando desse segundo trimestre sobre as cartas de Paulo aos Efésios, aos Gálatas e a Filemon. E agora adentramos a lição ao livro as cartas de Paulo a Efésios e estamos agora na segunda lição, no capítulo 3. Ela compreende no capítulo 3 a lição de número 9, capítulo 3 de Efésios. E o título da lição é o mistério e a extensão do amor de Deus. Como sempre, a lição traz 3 pontos, 3 objetivos. E o primeiro é entender o mistério de Cristo e seu significado para a igreja. O segundo é compreender o papel de Paulo como ministro do mistério entre os gentios. E o terceiro, examinar a oração de Paulo e sua aplicação para os nossos dias. Glória a Deus, aleluia. Pois bem, essa lição, a introdução dela, nós vemos aqui o texto áureo que diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 21. A verdade prática fala: o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Então, o título da lição é o mistério e a extensão do amor de Deus. A introdução fala: o capítulo 3 de Efésios narra a revelação do mistério de Cristo. Trata-se da inclusão das nações gentílicas no corpo de Cristo, em pé de igualdade com as comunidades judaicas. Veremos também por que Paulo é chamado apóstolo dos gentios, prisioneiro de Cristo. O primeiro ponto, ele fala sobre prisioneiro de Cristo. A gente volta lá àquela questão de que nós fomos comprados, nós éramos escravos de Satanás, vivíamos distanciados de Deus, era por natureza inimigo de Deus, e agora nós fomos comprados. Naturalmente, seríamos comprados para ser escravo de novo, né? Um escravo era vendido, passava de mão em mão e continuava sendo escravo. Só que nesse caso, Jesus nos comprou e nos entregou a carta de alforria. E agora ele diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós andamos com Jesus por escolha, porque ele nos comprou e nos amou primeiro. Não no sentido de sermos escravos para fazer aquilo que nós não queremos, mas para fazer o que é certo. Então o apóstolo Paulo aqui se torna prisioneiro em diversas ocasiões em virtude da sua missão. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, foi preso nessas prisões, no cárcere natural, né? No cárcere nosso aqui humano, das leis humanas. Mas mesmo a pessoa que está presa, está em algum presídio e é alcançada pela salvação, ela é livre, apesar de estar cumprindo pena em algum presídio, mas ele agora é livre, porque ele foi alcançado pela salvação em Cristo. Então, Paulo, quando ele está dizendo aqui, eu sou preso, eu sou prisioneiro de Cristo, é no sentido de que agora ele se fez prisioneiro, eu agora faço a vontade de Cristo, então eu estou preso nele, né? Mas não no sentido mais como escravo. O primeiro ponto do primeiro tópico fala a causa. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Nós vemos no nosso tempo, nos nossos dias, muitas pessoas morrendo, né? Por várias causas. Nós temos ali no Oriente Médio o que fazem com as pessoas para ser enganada através de Maomé, né? E elas matam e elas colocam bomba ao redor do corpo, explodem para levar maior número de vidas, achando ali que por aquela causa ele vai ter um galardão no céu para onde eles vão, para onde eles são ensinados desde criança. E nós temos pessoas que matam, que morrem, todos têm uma causa,
Mas Paulo está dizendo, por esta causa, qual é a causa? A causa do Evangelho. Por esta causa, pelo Evangelho. Jesus mesmo chega dizendo na sua palavra, que diz que aquele que não deixar o amor de pai, de mãe, de mulher, de filho, né, de bens, ele não é digno dele. Então, essa é a causa, é pelo amor, é pelo Evangelho, né? É em busca dos perdidos. Por essa causa, Paulo é prisioneiro. E nós também, né? Graças a Deus por isso. O segundo ponto fala Paulo, prisioneiro de Cristo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Desculpem. Então, por essa causa, por amor de vós, por amor aos gentios, Paulo é prisioneiro. Então, é por essa causa que ele se faz prisioneiro e por diversas vezes foi preso por amor de Cristo, pelo amor do Evangelho. E tem muitas pessoas nos cáceres, mas são presas, mas já estão libertos, estão cumprindo pena. Desculpa, estou meio gripado. Então, nesse terceiro ponto fala discernimento do ministério, né? Discernimento do mistério. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Nós sabemos através da Bíblia, através das cartas de Paulo, que ele foi levado ao terceiro céu. Nós entendemos que tem mais céus. O próprio livro dos Salmos fala os céus dos céus, né? Mas Paulo, ele chega a dizer que foi levado ao terceiro céu. E aí ele tem coisas que ele não falou tudo, porque não era lícito falar. Nós sabemos que Deus revela o seu Filho no Antigo Testamento, mas poucos, quase ninguém, percebeu Jesus no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Aí vem Jesus na Nova Aliança, no Novo Testamento, e revela o Pai. E poucos ainda até hoje não conhecem o Pai, nem conhecem o Filho, como disse a Filipe. Quando Filipe é apresentado para Jesus, e eles estão andando já como apóstolo, aí Jesus fala que ele e o Pai é um, e que para onde ele vai, não pode, os discípulos não podem ir agora. Ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, Filipe, tu está há tanto tempo comigo e ainda tu vem perguntar para mim te mostrar o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, até hoje, Jesus é um mistério. Jesus foi um mistério no Antigo Testamento. Tanto que quando Maria recebe a visita do anjo e diz que ela vai ser mãe, ela vai dizer, como pode isso, eu sendo virgem, eu não conheço varão. Tudo já estava escrito, que nasceria de uma virgem. Mas como eles não lêem a Bíblia, não liam a Torá da época, não liam o Antigo Testamento. Assim também, no nosso meio, o mundo não conhece os mistérios de Deus. Mas nós da igreja devemos conhecer. Mas tem muitos na igreja que não conhecem. E Jesus desenhou o mapa, está tudo mapeado, tudo como ele vai voltar. Mas muito ainda não sabe como ele vai voltar, de que forma, aonde, né? Então, está tudo registrado na Bíblia. Eu aprendi com o pastor Eduardo Reis, e o pastor Gustavo Borges falou que tem pessoas que parecem que a Bíblia é maior do que a nossa, que a gente só vê na nossa depois que que ele fala na deles, né? Então, é revelação de mistério. É por isso que a palavra de Deus, que nós temos que aprender uns com os outros. É claro que o Espírito Santo também, ele é que nos revela, ele é que traz a revelação de toda a palavra, porque Jesus disse, olha, ele vai ensinar vocês tudo aquilo que eu falei. Tenho muito para vos ensinar, mas vocês não vão suportar. Então, o Consolador que eu enviarei do Pai, ele vai ensinar, ele vai destrinchar, ele vai revelar tudo aquilo. Então, o Espírito Santo faz isso. Mas para quem busca, para quem lê, tem muita gente que nem lê a Bíblia, muito crente que nem lê. E aí, como é que vai descobrir os mistérios se não lê? O próprio eunuco, quando o Filipe foi pregar para ele, aquele que trabalhava para a rainha de Candace, ele estava lendo o profeta Isaías, voltando de uma festa em Jerusalém, isso depois de Jesus ter sido ressurreto,
ter sido assunto aos céus. Jesus levanta Filipe para ele pregar para o eunuco. O eunuco está lendo Isaías 53. E aí Filipe pergunta, entende o que lê? Ele diz, como eu vou entender se não há quem me explique? Então até hoje tem isso na igreja. As pessoas não leem, quando lê muito rápido, não procura ali se alimentar, não procura ler com calma, procurar entender a palavra, buscar ver o que a palavra quer dizer, né? No hebraico ou no português, que a nossa língua é muito pobre em relação ao grego e ao hebraico. E é preciso a gente buscar essas informações. Pois bem, o segundo ponto fala mistério revelado. Então agora, através de Paulo, o mistério é revelado. Paulo traz a luz, inclusive, para os apóstolos, que ainda não tinham entendido a grandiosidade do evangelho, que Jesus tinha passado 3 anos e meio com eles, mas Jesus também passa 3 anos e meio com Paulo. E Paulo agora chega e visita Jerusalém, visitando os apóstolos, e encontra Pedro, Tiago e João e diz, olha, eu não sei o que eles aprenderam, mas eles não têm nada para me ensinar. Paulo não está aqui esnobando, não está aqui se exaltando, porque é aquela coisa, assim, de quem deveria saber não estava sabendo. Até porque não estavam pregando para os gentios. Quando falavam em pregar para gentios, os judeus, os apóstolos judeus, não queriam pregar. E aqui, no primeiro tópico, no primeiro ponto do segundo tópico, fala no tempo certo. Então, no tempo certo, e nós estamos vivendo esse tempo de revelação, de esclarecimento, o Senhor está trazendo um avivamento para o nosso tempo. E é preciso que a gente esteja atento, porque senão vai passar e muitos não vão perceber. É um tempo desse avivamento de conhecimento da palavra, porque muitos vieram enganando, usando a palavra, fazendo da palavra um comércio, fazendo da palavra muita coisa errada. E agora o povo já está cético. Já era e agora está muito mais. Agora está buscando aqueles que realmente conhecem a palavra. E nós estamos vivendo esse tempo de avivamento. Busque conhecer a palavra. Mergulhe na palavra para realmente saber o que está por trás da letra. Existe um Espírito de Deus por trás da letra. E se a gente não tiver cuidado, a própria letra mata. Mas nós temos que conhecer o Espírito que está por trás da letra. E aqui, no tempo certo, né? Nós temos aqui, ainda no Novo Testamento, nós temos profeta. E fomos ensinados que esse profeta, o ministério profético, ficou na antiga aliança. Mas nós vemos aqui no livro de Atos e na carta aos Efésios, nós vemos profeta. Profeta Ágabo, né? Aqui em Efésios 3:5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas. Então existe profeta no nosso tempo. É claro que caiu muito em descrédito por conta e ficou muito banalizado, né? Qual é a diferença do profeta para o irmão que tem uma palavra profética? É que aquele que é profeta, ele fala, né? Ali, quando a gente tem ali as pessoas ali zombando, aquele capitão que foi buscar Elias, né, para apresentar Acabe, e ele chegava, homem de Deus, o rei Acabe manda chamar de, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Então ele não disse em nome do Senhor. Quando é uma profecia, quando é um dom profético, a pessoa diz, assim fala o Senhor. Aí ele está ali com a palavra profética. Mas quando a pessoa é profeta, ele mesmo fala e se cumpre. E temos profeta na nova aliança, sim, está aqui registrado em Atos dos Apóstolos, registrado em Atos capítulo 21, 10 e também aqui em Efésios 3:5. O segundo ponto fala sobre Paulo, o apóstolo dos gentios. Já tinha sido profetizado por Isaías 15:41. Aliás, Isaías não é 15:41, eu esqueci o capítulo, mas Isaías já profetizava
acerca de que Deus levantaria um para ser, para evangelizar os gentios, né? E esse texto que eu coloquei aqui, não é Isaías, 1 Coríntios 15, 41, fala do que nós vamos comentar agora. Paulo, apóstolo dos gentios, não tem nada a me ensinar, foi o que o apóstolo Paulo falou, né? Mas aqui em Efésios 3:8, Paulo já se coloca aqui: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho, né, das insondáveis riquezas de Cristo. Então, lá atrás, em Atos, Paulo, ele diz que os apóstolos, os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, não tinha nada a ensinar para ele, pelo que ele viu, né? Ali, eles trabalhando na igreja, no evangelho. Mas aqui Paulo se coloca como um dos menores, né? E nós temos em 1 Coríntios 15, 41, o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que acerca da glória, ele diz: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Inclusive, as estrelas se diferem de glórias uma das outras. Então, nós, como salvos, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós somos como as estrelas, mas não tem uma estrela maior do que a outra. O que diferencia na vida do cristão é a glória de Deus na vida de cada um. Mas todos têm essa glória. E a gente vê no meio, né, da igreja, no meio dos ministérios, essa coisa de ter uns querendo ser maior, outros querendo ser menor, e Jesus, no seu ministério terreno, ele já tinha falado isso, né? Que aquele que quer ser o maior seja aquele que sirva. E isso tem sido um problema sério na igreja. Muitos líderes se assenhoriam de neófitos na fé, e aí ficam ali fazendo de escravos, no sentido mais pejorativo da palavra, porque no sentido não ensina, não dá oportunidade, deixa a pessoa atrasada toda a vida na igreja sem o conhecimento da palavra. E o terceiro e último, o terceiro tópico aqui do segundo ponto fala: a igreja é a agência de Deus. A igreja é uma agência do céu na terra, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, a igreja ela não é apenas conhecida na terra, a igreja ela é conhecida nas regiões celestiais, aonde os espíritos, aonde os anjos caídos, eles têm o seu governo, nas regiões celestiais. Eles são lá, a igreja também é conhecida lá, porque eles têm que obedecer quando a igreja levanta a mão em nome de Jesus. Eles têm que obedecer, porque eles sabem que a igreja foi comprada com sangue de Cristo. E não só na terra, mas também nas regiões celestiais, os anjos caídos que vivem nessas regiões celestiais, eles sabem que a igreja ela tem um poder dado por Cristo. Então, a igreja é reconhecida tanto na terra como nas regiões celestiais, como também no inferno. A igreja tem esse poder. O terceiro e último ponto fala a extensão do amor de Deus. Paulo encerra o capítulo 3 orando pela igreja, mostrando que sempre seus membros serão dependentes de Cristo no cumprimento da missão. Qual é a extensão do amor de Deus? O salmista até arrisca dizer, o Salmo 39, 7 e 8, ele diz: para onde eu fugirei da face do Senhor? Para onde eu fugirei do Senhor, do amor do Senhor? Se eu subir aos mais altos dos céus, lá ele está. Se eu descer ao mais profundo do abismo do mar, ele está. Se eu for lá no Seol, lá no inferno, ele também está. Porque Jesus foi lá quando esteve na terra, debaixo da terra, por cerca de 3 dias.
E a própria palavra diz que o Senhor, ele habita nas trevas. Ele vai nas trevas em busca das almas perdidas, como nós estávamos nas trevas. Quando ele estava ali no tabernáculo e no templo, quando o sumo sacerdote entrava, tinha que estar bem escuro, entrava sem lâmpada, só com incensário, fazendo fumaça, cobrindo a tampa da arca, o propiciatório. Quando estava com aquele fumaceiro todo, com aquela fumaça do incenso, aí é que Deus aparecia, ou seja, em trevas. Então Deus, ele habita nas trevas, no sentido de resgatar o mais vil pecador. E a oração, o primeiro ponto fala da oração. Por esta causa me ponho de joelho. Então, por a causa, pela igreja, pelas almas, Paulo se coloca de joelho. Quantos homens não oraram em situações difíceis? Jonas, por exemplo, orou no ventre de um grande peixe, né? Elias orou dentro de uma caverna. Daniel orou lá na caverna cheia de leões. E assim tantos homens de Deus oraram nos mais inóspitos locais, né? Quando a gente ora, não importa o lugar, não importa a distância que você possa imaginar que está de Deus, ele sempre vai estar lá. Ninguém pode calcular o amor de Deus. E aqui nesse segundo subtópico aqui do terceiro, diz dimensões do amor de Deus. Quais são as dimensões, né? A fim de poder compreender que todos os santos, qual é a largura, o comprimento, né, a altura e a profundidade. Aqui em Efésios 3, 18 e 19. Então, qual é as dimensões do amor de Deus? Como nós colocamos aqui no Salmo 139. Não tem dimensão, porque o amor de Deus enche o céu, enche a terra. Amém? O terceiro e último ponto fala do tamanho do poder de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, ou de eternidade em eternidade. Aqui na letra A fala o seguinte: reconhecimento de que Deus responde às orações que lhes são dirigidas. As respostas divinas podem ir além da capacidade humana de pedir. Na letra B, a declaração de glórias a Deus, pois é o único que faz jus a este nome, né? Ou a este título, a este tributo. A glória somente a Ele. E a letra C, o que Cristo faz em nós e através de nós será sempre infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A própria palavra de Deus, o Senhor diz que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir. A gente pede, mas pede mal, pede para gastar com aquilo que não é pão. Mas o interessante é que quando a gente ora, quando a gente clama, Deus responde. Não interessa o local ou a situação que você esteja, aonde você estiver, aonde você orar, o Senhor vai ouvir. Então ore, busque, não é? Nesta lição aprendemos que o mistério e a extensão do amor de Deus, ela vai muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. O alcance desse amor de Deus veio do céu à terra para nos reconciliar com Ele, porque nós tínhamos morrido em Adão. E aí no último Adão, que é Cristo, nós somos ressuscitados. Esse mistério e a extensão do amor de Deus, que faz com que Ele vá nas trevas em busca do mais vil pecador. Esse amor de Deus que é insondável, que é incalculável, o grande amor de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde, que tenha uma boa aula, em nome de Jesus. Amém.